Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Centro Universitário Inter Uninter. Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos analisando as cartas apostólicas, né? E nesse primeiro bloco estamos analisando as cartas paulinas. Depois iremos passar para as cartas universais, onde vocês vão encontrar também as conhecidas cartas joninas, as cartas petrinas, etc. Bem, vamos. Eu já mencionei para vocês aqui, e vou relembrá-los agora mais uma vez, que o ideal é que você leia a carta, cada carta, depois que você assistir essas aulas, né? Possivelmente você já deve ter lido o Novo Testamento. O ideal mesmo seria que você lesse primeiro, né? Fizesse com 2 leituras de cada livro, né? Esse seria o ideal, e não é uma coisa impossível, né? É uma tarefa também, assim, maçante, né? Porque estudar a palavra de Deus sempre é algo muito compensador. Então, eu sendo você, faria uma leitura com certa rapidez, né? Antes de começar essas aulas, né? Principalmente essa agora da carta aos Romanos, né? Você faria uma leitura rápida e depois das aulas, né, depois da exposição do esboço, tal, você tem aquela outra visão, aí você faria uma segunda leitura, agora fazendo conexões com os elementos que vocês vão ver nesse percurso. Tá certo? Então, assim você terá um bom aproveitamento dos seus estudos, porque não vale a pena estar lendo comentários e comentários, que tem infinidade hoje na internet, grandes comentaristas bíblicos, mas eu ainda sou daqueles que acreditam que o melhor é começar pela Bíblia, né? E depois que você tiver aí bem familiarizado com esses ensinamentos bíblicos, aí sim você partir para um estudo de comentários bíblicos, né? Porque, na minha opinião, o interessante é que você lê a Bíblia e tome posse desse curso de grego, né, que oferecemos aqui, para que você desenvolva bem o curso de leitura também, que está à disposição, né, de leitura em grego, ou leitura disso aí, quando estiver analisando essas cartas, poder formar o seu próprio comentário. Isso aí que é o mais importante. Ok, pessoal, vamos para a carta aos Romanos. Sem dúvida alguma, essa é uma das cartas mais importantes e mais polêmicas do Novo Testamento. Em termos doutrinários, ela e Gálatas são 2 cartas que dividem o cristianismo, né? As outras cartas são importantes, sem dúvida alguma, mas essas 2 cartas, elas sempre foram objeto de estudos profundos dos grandes pensadores do cristianismo. E, na verdade, uma certa a gente tem que reconhecer que é uma obra de arte essa carta, juntamente com Gálatas, embora Gálatas seja bem curtinha, mas tem uma mensagem muito forte, muito inovadora, muito revolucionária, e quem sabe não vai dar para a gente apresentar o conteúdo da carta toda aqui, né? A gente vai apenas introduzir, né? Mas nós pretendemos apresentar um comentário que fizemos nas cartas joaninas, né? Verso por verso, capítulo por capítulo, embora um pouquinho rápido, mas a partir do texto grego, né? Eu acho que é também o nosso sonho, o nosso projeto para o futuro próximo, né? Ok, então a Epístola de Paulo aos Romanos, né? A Epístola de Paulo aos Romanos foi chamada de a Constituição da Fé Cristã, né? E o Evangelho segundo Paulo. Martinho Lutero denominou este livro a verdadeira obra-prima do Novo Testamento, né? E realmente a gente tem que concordar com Lutero nisso aí, né? Martinho Lutero, sim, a lógica, a sequência e a classe e alcance, aliás, de Romanos a tornam, né, o padrão teológico do Novo Testamento, né? É a mais fundamental, vital, lógica, profunda e sistemática apresentação
do propósito de Deus na salvação que se encontra na Bíblia. Outro livro da Bíblia contém discussões da doutrina cristã, mas Romanos fornece a estrutura teológica para uma compreensão total da mensagem cristã. Não pode haver entendimento da quadra da igreja primitiva fora de um estudo completo deste livro. Pessoal, se um dia você tiver que comprar um comentário, né, embora não concorde com tudo que ele diz, né, mas realmente eu tenho que admitir que o comentário de Karl Barth, acho que é assim, acho que é assim que escreve, não estou bem lembrado. O comentário dele aos Romanos, né, é uma obra que realmente merece, né, e ele conta ali, na introdução, a sua relação com essa carta e como mudou também a sua teologia, né? Tá certo? Então, é um livro que realmente eu recomendo isso aí, né? Vamos lá. A Igreja de Roma. A cidade. A capital do Império Romano justificava sua prerrogativa de ser a cidade principal, maior que a Atenas, Alexandria e Antioquia. Pessoal, por que o autor menciona isso aqui? Atenas é a capital intelectual, na Alexandria também, né? E Antioquia, principalmente Alexandria e Antioquia, também se tornaram grandes centros cristãos. Atenas nem tanto, viu? Mas esses dois aqui, grandes centros cristãos, inclusive no caso de Alexandria, que é no Egito, né? É Egito, aqui é Alexandria no Egito, né? Antioquia, eu acho que o que ele está falando, logicamente, aqui é Antioquia, e tem duas Antioquias, viu? Eu acho que essa daqui, ele está se falando aqui da Síria, né? Onde está hoje a Síria, tudo ali. Aqui da Síria. E tem uma também na Ásia Menor, né? Embora situada na parte ocidental do mundo romano, ela mantinha ligações íntimas, ela que está falando da cidade de Roma, né? Com as áreas mais remotas do seu domínio. Roma era a figura dominante em todas as questões imperiais, políticas, sociais, militares, comerciais e religiosas. Embora os primórdios da cidade estejam obscurecidos em mitos e mistério, o calendário romano data de 753 a.C. A cidade estava situada a 19 quilômetros da costa, o que a protegia de ataques marítimos. Seus muros rodeavam 7 montes. Por isso que lá no Apocalipse fala da cidade de 7 montes, viu, pessoal? Entre dois dos quais, o Capitolino e o Palatino. Quando fala de monte aqui, não é montanha, não, né? Também vamos pensar em montanha, né? Que muita gente pensa em montanhas, né? Aqui está falando de montes. É o Capitolino e o Palatino. Estava localizado o fórum, a sede administrativa do Império. Roma era a capital de um território que incluía todas as regiões fronteiriças do Mediterrâneo. Os países antigos do Oriente Próximo e do Oriente Médio. A Bretanha, olha, a Bretanha aqui é a Inglaterra, né? Lá em cima, né? Uma parte, né? Não toda. O Roma não chegou a dominar tudo, não. E as partes do norte da África, também não dominou a África toda, né? Só aquela parte. Roma foi construída através de conquistas e sustentada pelo gênio de sua força militar. Pessoal, quando se fala força militar de Roma, não pense só em armas de destruição, etc. Havia toda uma engenharia extraordinária, né, dentro do exército, entendeu? Se vocês forem no Oriente, ali, em muitas partes da Europa, né, Barcelona, ali na França, e vocês vão encontrar ainda resquícios do Império Romano, resquícios físicos, né, sem falar de Roma, né, logicamente. E tudo aquilo ali era fruto da engenharia militar, tá certo? Militar. Eles eram conhecidos pelo pragmatismo, né? Naquelas investidas que eles iam ali tinha engenheiros, tinham médicos, tinham pessoas, tem todo um grupo de intelectuais.
assim como na época também de Alexandre, né? Ok? Então, sua competência, força militar, competência administrativa e rapidez de comunicações, que nós já falamos, porque Roma criou um sistema de estradas, né, ligando todo o império, né? Para essa rapidez, muitas estradas excelentes foram construídas até as partes mais remotas do império, todas levando até a cidade de Roma. Por causa de suas conquistas e empreendimentos comerciais, Roma era uma cidade de imensa riqueza. Pessoas de todas as partes do império vinham a Roma para participar de vida extravagante, né, na capital. Durante o primeiro século da era cristã, acima de 1.500.000 pessoas habitavam em Roma, das quais 800.000 eram escravos, né? Pessoal, tudo isso aqui são números aproximativos, né? É difícil também determinar com precisão, né? Embora haja documentos, né? Houvesse, né? Documentos que registravam isso aí. Mas são números bem arredondados, a gente não pode... Quando você vê números muito arredondados assim, desconfia um pouquinho dele, né? A riqueza e a cultura romanas exigiam uma multidão de escravos domésticos. As pessoas que vinham a Roma, fossem livres ou escravas, traziam com elas sua base cultural e religião próprios. Grande parte dessa cultura e religião foi assimilada na cultura romana, mas grande parte também permaneceu separada e distinta. Embora o latim fosse a língua oficial, a língua comumente falada em Roma e no Império era o grego, a língua universal do comércio e das ações, a língua franca da época. Só pelo terceiro e quarto séculos é que o latim substituiu o império, o grego, como língua do império, né? Veja, passou muito tempo, né? Passou muito tempo para poder assumir. Mas mesmo assim, muita gente continuou falando grego, né? Roma administrava suas possessões, na maior parte, com igualdade e justiça. Isso aqui é interessante, viu? Essa parte legal de Roma, né, fica conhecida no mundo todo e ainda hoje serve de padrão para elaborações de questões jurídicas, né? A chamada o direito romano, né? Quem estuda direito sabe disso aí, né? Seus exércitos mantinham as estradas relativamente livres de salteadores e rapidamente suprimiam qualquer rebelião incipiente. O primeiro século da era cristã foi da Pax Romana, né? Foi levado ao governo que o cristianismo foi capaz de propagar livremente através do império nas primeiras décadas da existência de Roma. Roma era o centro desse império, e Paulo escreveu a igreja o mais profundo documento de importância teológica e ética que se encontra em toda a literatura. A fundação da igreja, né? E vocês vão ver, pessoal, que essa profundidade de Paulo tem muito a ver com as dificuldades que os romanos tinham de entender a justificação pela fé. Essa é a grande temática do livro de Paulo, né? O que é a justificação pela fé? Como é que Deus nos salva? Né? Como é que Deus nos salva? Ok? Então, vamos lá. Fundação da igreja. A história real da fundação da igreja em Roma perdeu-se para nós. Não existe nenhuma referência direta no Novo Testamento acerca dela nas cartas de Paulo. E Pedro também silencia sobre ela. Clemente de Roma não escreveu acerca da fundação dessa igreja. Embora ele tenha escrito que Paulo e Pedro, ambos foram martirizados lá, ou seja, lá em Roma, né? Eusébio preserva uma tradição de Irineu de que Paulo e Pedro juntos fundaram a igreja. Mas está evidente em Atos e nas epístolas paulinas que Paulo não participou dessa fundação. As palavras de Irineu dificilmente podem significar outra coisa senão que Paulo e Pedro estiveram em Roma durante a época da perseguição neroniana, né? Ou seja, entre o ano 64 e 68. E foram instrumentos no fortalecimento da fé dos crentes romanos durante aqueles anos terríveis e difíceis. A tradição mais provável é preservada por um escritor do quarto século, cujo nome é
Ambrosiaster, ele próprio membro da Igreja de Roma, que, no comentário sobre a Epístola aos Romanos, escreveu que estes haviam aceitado a fé cristã, ainda que de acordo com o tipo judaico, sem o trabalho de qualquer apóstolo ou por milagre entre eles. Isso parece representar uma tradição autêntica, pois se um apóstolo tivesse estado presente nessa fundação, a Igreja em Roma teria preservado tal informação indubitavelmente, mediante a exclusão de qualquer documento que negasse a presença de um apóstolo. E uma igreja poderia ser fundada sem a presença de um apóstolo, está claro na narrativa de Atos 11, sobre a igreja em Antioquia da Síria, né? Tem a Antioquia da Síria, Antioquia também, lá na Ásia Menor. A tentativa de se colocar Pedro em Roma antes de Paulo é considerada desespero de causa, e ela é rejeitada, isso aqui não importa, né? De maneira certa por praticamente todos os estudiosos do Novo Testamento hoje. A observação de Lucas, em Atos 12, 17, sobre a ida de Pedro para outro lugar, foi entendida pelos escritores católicos romanos, mais conservadores, como significando ida a Roma, por volta de 44 a 45. Contudo, Pedro esteve em Jerusalém logo depois, né, em Atos capítulo 15. E em Gálatas capítulo 2 relata também isso. E em seguida, Antioquia. Em Romanos 16, Paulo parece tentar encontrar todo o elo possível entre si e a igreja em Roma. E Pedro, em nenhuma parte, é mencionado nessa carta. Paulo também afirma que ele evitava edificar sobre o alicerce de outrem. Isso claramente indicaria que Pedro não esteve em Roma antes da ocasião da escrita dessa carta. Pedro também menciona que não é mencionado em nenhuma das epístolas da prisão, nem em 1º nem em 2º Timóteo. Paulo era um escritor cuidadoso demais para omitir um fato tão evidente. Se Pedro não estava em Roma quando Paulo chegou, o silêncio de Atos é espantoso. Se Paulo estava lá quando se Pedro, aliás, estava lá quando as epístolas da prisão foram compostas, o silêncio também é admirável, né? Se Pedro estava lá antes ou durante o segundo aprisionamento de Paulo em Roma, o silêncio de 2 Timóteo é inexplicável, né? Portanto, é de maneira geral aceito por todos os estudiosos do Novo Testamento, incluindo católicos romanos, que Pedro não foi a Roma para fundar a igreja, né? Mas é igualmente aceito, mesmo por eruditos protestantes, que Pedro foi a Roma pouco antes de sua morte, em 68. A tradição preservada por Ambrosiaster, cristã da igreja de Roma, era do tipo judaico, confirma as palavras de Atos 2:10, que havia judeus de Roma em Jerusalém por ocasião do Pentecostes. E você vai perceber também, na argumentação, que Paulo evoca muitos elementos judaicos. Isso não seria possível fazer se ele estivesse falando para uma comunidade que não conhecia as histórias do Antigo Testamento. E não só as histórias, né? Mas Paulo evoca a teologia do Antigo Testamento, né? Isso mostra um público que conhecia muito bem as histórias do Antigo Testamento, ou seja, poderia ser um público vindo de origem judaica, né? Que havia judeus de Roma em Jerusalém por ocasião do Pentecostes. É bem sabido que havia uma colônia de cerca de 40 mil judeus em Roma, com suas sinagogas durante o primeiro século. Muitos dos judeus devotos, volto a repetir, cuidado com esses números já arredondados, isso aqui são tudo aproximativos, né? Porque não pode ser 42, 40.001, né? Ou 40.003, né? Então faz esses números assim, como exegetas devem estar atentos, não? Saber que isso aqui são números arredondados, aproximativos. Deixa eu ver aqui.
Muitos dos judeus devotos fariam a viagem a Jerusalém para importantes festivais judaicos, dois dos quais eram a Páscoa e o Pentecostes. De Atos 2 deve-se concluir que alguns deles se converteram e retornaram a Roma, levando os elementos básicos do evangelho consigo, e assim formando o núcleo de uma igreja. As viagens de Roma e para Roma eram comuns, e pareceria provável que os crentes chegariam a Roma com muitas informações sobre o cristianismo, ou que os crentes de Roma viajariam para Jerusalém e de Jerusalém para aprender mais acerca do seu Salvador e sua nova fé. A perseguição que seguiu a morte de Estevão deu ímpeto à expansão do cristianismo, né? Conforme lemos em Atos 8 e 11. E assim, como alguns foram para Antioquia da Síria, certamente outros teriam fugido para Roma, pelo fato de que Antioquia era uma tão importante cidade comercial. Havia comunicação constante entre ela e Roma. Por essa razão, o evangelho pode ter ido à parte oeste, desde a Antioquia, com discípulos não identificados, assim como foi para o leste com Barnabé, Paulo e Silvano. A melhor solução para o problema da fundação da igreja em Roma é que os discípulos não identificados, aqueles que se converteram no Pentecostes, retornaram a Roma com os elementos básicos do evangelho, formando ali o núcleo de uma igreja. E, logicamente, as suas antigas crenças começaram a se chocarem com as novas crenças, né? Com as viagens constantes entre Roma, Antioquia e Jerusalém, a igreja cresceu tanto numericamente quanto na fé e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ver a composição da igreja em Roma, né? Da informação acima, deve-se conceber que a igreja em Roma realmente era judaica. E isso fica evidente na própria estrutura literária aos romanos, né? Quanto ao seu caráter, se segundo Ambrosiaster, a igreja era do tipo judaico, ela teria sido muito parecida com as igrejas em Jerusalém no início, com proclamação restringida à comunidade judaica e teria feito uso, né, das sinagogas para adoração. Os crentes se reuniriam durante todos os dias da semana, de casa em casa, para oração e instrução acerca da nova fé. O cristianismo parece ter feito invasões tais dentro da fé judaica tradicional, que depois de alguns anos levantou-se um conflito entre os judeus crentes e os descrentes. Suetônio, historiador romano, escreveu que Cláudio ordenou a expulsão dos judeus de Roma, por volta do ano 49, depois de Cristo, logicamente, né? Por causa de um constante tumulto no setor judaico, sob a instigação de Crestos. Pense que isso foi, na realidade, um conflito incitado pela pregação sobre Cristo, né? Quantos judeus foram expulsos, não se sabe. Todavia, sabe-se que grande número deles partiram, entre os quais estavam Priscila e Áquila, né? Está lá essa história registrada lá, né? Encontro de Paulo com Priscila e Áquila, né? Um casal muito abençoado, né? Que ajudou Paulo a conhecer, aliás, Apolo, né? Também outros aí a conhecerem a mensagem do Evangelho, né? Do poderoso Evangelho. Mas esse casal foi um casal muito importante na expansão do Evangelho ali, de apoio para Paulo, né? Sabe-se ainda que, após a morte de Cláudio, em 54, os judeus tiveram permissão de voltar, sob o governo de Nero. Com a expulsão dos judeus, sente-se que a igreja em Roma tornou-se basicamente uma igreja gentílica seria melhor, né? Talvez o tumulto tenha surgido porque tantos gentios
estavam sendo salvos e se tornaram uma ameaça aos judeus descrentes. Quando Paulo escreveu à igreja, possivelmente aqui no 66, está evidente que ele endereçou a carta a uma congregação mormente gentia. Mas veja, uma congregação gentil, porém, que conhecia profundamente a tradição hebraica, porque ele menciona muitos dos dos elementos da fé judaica. Em Romanos 11, 13, Paulo afirma que mas é a vós, gentios, que falo, e porquanto sou apóstolo dos gentios. Eu não creio que era só a questão de judeus, né? Aliás, de gentios. Eu creio que a comunidade era composta de gentios convertidos e também de judeus que estavam, de certo modo, tentando judaizar, né? O cristianismo em Roma. Escreve ele, que é o apóstolo dos gentios, entre os quais sou também. Em outro lugar, em sua carta, Paulo escreve a não-judeus, né, acerca do povo, os judeus, né, mas isso não comprova, não. Né? Contudo, realmente haveria várias inferências a uma minoria judaica. Eu já penso diferente, pessoal, eu já penso numa maioria judaica, não uma minoria. Ou, não poderíamos dizer maioria ou minoria, né, mas uma participação significativa, né, devido à linguagem do livro. Se você já leu, você já deve ter percebido isso. Como é que Paulo estaria falando de Abraão, de Agar, uma série de imagens, né, de circuncisão, que embora a circuncisão fosse muito conhecida como prática judaica, né, mas outros elementos, né, que Paulo usa, que só uma pessoa que está familiarizada com a tradição hebraica poderia entender o que ele estava dizendo. O argumento de Romanos 2 é melhor entendido por um cristão judeu. Olha aí. A menção de pessoas com nomes judeus, nomes judaicos, né, no caso, né, indica que Paulo conhecia alguns irmãos judeus na igreja. Paulo menciona Priscila e Áquila e a igreja que está na casa deles, o que significaria que, pelo menos, estes bem conhecidos judeus cristãos estavam na igreja em Roma. As passagens sobre privilégios e responsabilidades iguais, veja aqui, de judeus e gentios, isso mostra que a comunidade era uma comunidade mista. E a discussão acerca da nação judaica, capítulo 9 a 11, seriam fúteis, sem leitores judeus. Né? Então, aliás, um leitor não judeu não iria nem entender aquela argumentação toda de Paulo. Né? Ainda hoje é difícil de entender. Oscar Kuhlmann sugere que o conflito a que Paulo se refere em Filipenses 1, 12 a 30 foi um conflito entre os judeus e cristãos. Entre judeus, cristãos e gentios. Ele sugere que Pedro chegou a Roma para acalmar um elemento judaico. E com a falha de Pedro, o elemento judaico atraiu os cristãos gentios, entregando-os nas mãos das autoridades romanas. Mas isso aqui tem muita imaginação, né? Tácito, um historiador romano, escreveu acerca de uma grande multidão de cristãos que foram martirizados durante a perseguição de Nero, que se seguia ao incêndio de Roma. Talvez Apocalipse 2:9 seja uma referência encoberta traição dos cristãos pelos judaizantes. Paulo sempre enfrentou esse problema em seu ministério. E o elemento judaico na igreja em Roma provavelmente seguiria o mesmo padrão na tentativa de vencer o forte grupo cristão. Pessoal, isso aqui é evidente, né? A presença e a tensão que havia dentro da igreja entre os judeus e cristãos devido a compreensões distintas acerca do evangelho, né? Vocês vão me ver, vez por outra, bocejando um pouco devido ao horário, eu já mencionei isso. Estou gravando essas aulas, estou no período da pandemia, e realmente esses são os únicos horários que são possíveis, né, devido ao silêncio, né, para poder oferecer o melhor para os nossos alunos, tá certo? Então, tenha um pouquinho de paciência e de misericórdia, né? E tem dia aqui que eu termino até 5 horas da manhã, né?
para poder aproveitar o momento de silêncio e avançar, ok? Para não deixar as turmas sem um vídeo, né? Para poder acompanhar a disciplina. Ok, pessoal, vamos agora ver a questão da ocasião e propósito, né, da carta aos Romanos. Pouca dúvida há de que Paulo seja o autor da Epístola aos Romanos. Clemente de Roma estava bem familiarizado com essa carta. Ela está incluída, eu vou ler um pouquinho mais rápido agora, entendeu? Para a gente poder avançar e comparar naquele que for mais importante. Ela está incluída em todas as listas de cartas de Paulo. Somente os seguidores mais liberais da escola de Tübingen, seguidores de Bruno Bauer, né, negariam a autoria paulina. Esta carta, juntamente com 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas, tem o lugar mais seguro na aceitação dos 27 livros do Novo Testamento. O amanuense dessa carta foi Técio, né? Romanos 16, verso 22, está lá mencionado o nome dele, né? Aparentemente um membro da igreja em Corinto. Alguns acham que ele era possivelmente um escravo de Gaio, a quem Paulo batizou em sua primeira viagem. Veja, pessoal, isso aqui é tudo conjectura, viu? Porque essa questão de nome, você poderia ter, não, uma pessoa só que tinha um nome, né? Então, quando se fala de Técio, seria o único Técio, né? Então, às vezes, devemos tomar cuidado, né? Tá certo? Devemos tomar cuidado. Nem mesmo o nome de Jesus era um só, né? Na época em que ele morreu, né? Por isso que até hoje está encontrando aí túmulo de Jesus, tal, pessoal, eita, foi encontrado aí os ossos da família de Jesus e não sei o que mais. É uma ignorância tremenda, né? Avançando aqui. Alguns acham que ele era possivelmente um escravo de Gaia, a quem Paulo batizou em primeira viagem a Corinto, que, como anfitrião de Paulo, pôs esse escravo à disposição de Paulo para a composição da carta, né? Isso, contudo, apenas conjecturas. Olha aí. A gente tem que ter cuidado, pessoal, porque é tanta imaginação nessas interpretações. Aquilo que a gente não pode explicar, a gente deve silenciar, né? Isso já dizia o Wittgenstein, né? Ele dizia lá que daquilo que não se pode falar, se deve calar. Eu acho que é o fato mais sábio e humilde, né, de uma pessoa. Ocasião. Quando foi a ocasião que Paulo escreveu essa carta? Em Atos 19, verso 21 e 22, e capítulo 20, verso 1 a 3, pode-se ver que Paulo deixou Éfeso e viajou para Corinto. Ele enfrentou irmãos de confiança diante dele, enviou, né, irmãos de confiança diante dele, a fim de persuadir as igrejas da Macedônia para coletarem uma oferta para os pobres dentre os santos, ou seja, dos irmãos lá de Jerusalém, né? Isso está registrado em Romanos 15, 26. Ele planejara ir a Jerusalém com a oferta e depois a Roma. Olha aí, está lá escrito. Sentia que seu ministério no Oriente estava por terminar e pensou em ir à Espanha, lá escrito também. Passando através das áreas mencionadas, ele coletou as ofertas e estava se delongando em Corinto por 3 meses antes de partir para Jerusalém. Talvez a delonga tivesse por fim solidificar na igreja coríntia, em sucessão a ato refletida na correspondência dirigida aos coríntios. Em Romanos, Paulo demonstra o seu grande desejo de visitar Roma e conseguir algum fruto do seu ministério entre os gentios, naquela grande cidade, como teve em outros países gentílicos. Né? Mas a visita a Roma seria apenas de familiarização, porque ele queria prosseguir para a Espanha, a fim de ministrar lá. Portanto, Paulo escreveu que planejara ir a Jerusalém com a oferta de paz, e depois a Espanha, via Roma. Ele também achava que a igreja em Roma, em virtude do seu tamanho, podia ajudá-lo na sua ida à Espanha. Lembremos que tudo isso era muito caro, viu, pessoal? A locomoção, principalmente aí, no caso, está se falando de navio, era bastante cara, né? Ele queria que os irmãos participassem do seu ministério aos gentios. Isso eles próprios, em sua maioria, serem gentios, né?
Talvez ele tivesse em mente que Roma podia tornar-se a base para o seu ministério apostólico no Ocidente, em grande parte, como Antioquia havia sido no ministério do Oriente. Paulo aproveitou 3 meses durante o inverno do ano 55 a 56 em Corinto para ordenar seus pensamentos num documento muito bem escrito. Não resta a menor dúvida que essa carta é a melhor organizada e mais bem pensada. Olha aqui, pessoal, bem pensada, né? Melhor organizada de todas as cartas de Paulo. As palavras foram cuidadosamente escolhidas e a cadência de cada sentença foi mudada para produzir o máximo efeito. Provavelmente, pela primeira vez, Paulo teve uma folga para compor realmente uma carta para ser ditada. A maioria dos estudiosos acha que Técio fez pequena reestruturação do genuíno fraseado de Paulo. Veja, pessoal, tudo conjectura, viu? O documento, conforme chegou às nossas mãos, apresenta o pensamento do homem notavelmente hábil, conhecido como Paulo. Ele também aproveitou-se de uma viagem a Roma, planejada por Febe, membro de uma igreja nas circunvizinhanças de Cencreia. A única coisa que se sabe a respeito dessa irmã se encontra em Romanos 16, verso 1 e 2. Ela que deveria levar essa carta a Roma, também era ministro. Veja, ela também era ministro, ou seja, diácono. Ela também era um diácono, que a gente chamaria de diaconisa, né? Da igreja de Sincreia. E tinha sido um auxiliar útil, tanto na igreja como no ministério de Paulo. Ele confiou-lhes esta carta de suma importância. É evidente que Febe não falhou no seu ministério, né? No seu ministério aqui no sentido de diaconia, pessoal. Diaconia. Avante. Propósito. O propósito imediato da epístola aos Romanos era Paulo apresentar a igreja em Roma a fim de obter apoio entre os irmãos. Ele queria ir até eles não como um estranho, mas como alguém com quem pudesse se identificar no ministério dele aos gentios. Ele escreveu-lhes sobre o seu desejo de visitá-los, para se fortalecer na fé. Por outro lado, talvez ele tivesse em mente que Roma poderia servir de base para o seu ministério no Ocidente. Paulo também tinha boas razões para duvidar do resultado de sua visita a Jerusalém. Ele tinha que lutar constantemente contra os judaizantes, né, cristãos, que queriam que todos os gentios cristãos se tornassem prosélitos do judaísmo. Né? Então, judaizante, pessoal, né, para aqueles que talvez não estejam muito familiarizados com esses termos, eram cristãos que diziam que para você se tornar um bom cristão, primeiro você tem que se tornar um bom judeu. E para ser um bom judeu, você tem que seguir os rituais cerimoniais, que incluía a cerimônia da circuncisão, mesmo para pessoas adultas. Né? A circuncisão, vocês sabem que é algo semelhante à cirurgia de fimose, como se faz hoje, né? Só que não tinha anestesia não, viu, pessoal? O negócio não deveria ser muito bom, não. Tinha esperança de que as ofertas enviadas por igrejas constituídas principalmente de gentios cristãos viessem trazer a reconciliação com a influente igreja judaica em Jerusalém. Ele estava incerto sobre como os santos de Jerusalém iriam recebê-lo, porém certo de que os judeus descrentes iriam continuar em sua oposição. Isto é um eco de Atos 21, 13, onde Paulo afirma que está pronto a ser preso e até morrer em Jerusalém pelo Senhor Jesus Cristo. Ele, portanto, estava pedindo à igreja em Roma que orasse por ele em seu ministério em Jerusalém, para que houvesse uma reconciliação entre os cristãos judeus com seu ministério aos gentios.
Alguns sugerem que, se Paulo não alcançasse Roma, devido a hostilidades esperadas em Jerusalém, os cristãos romanos teriam, nessa carta, o evangelho que Paulo lhes teria levado e que teria proclamado na Espanha. Pelo argumento e estrutura da carta, vê-se claramente que Paulo sabia dos problemas potenciais, se não reais, da igreja. Esses problemas foram encontrados em muitas das igrejas. A presença, pessoal, gentílica na narrativa dessa carta encontra-se quando se fala de comidas, né, sacrificadas aos ídolos e tal, e isso era uma preocupação de um gentil, né, recém-convertido, né? Isso não fazia parte de uma preocupação de uma pessoa judaica, né? Já que um judeu tenha, desde criança, um regime alimentar completamente distinto da sociedade, né? Deixa eu ver mais aqui. Estes problemas foram encontrados em muitas igrejas. Paulo sempre teve que lutar para manter um equilíbrio, pessoal, entre a liberdade cristã. Olha, preste atenção nisso aqui, viu? Isso aqui é preciosíssimo, principalmente na carta aos Gálatas. Liberdade cristã e o antinominismo. O que é o antinominismo? A palavra anti, pessoal, significa contra. Nom vem aqui de nomos, do grego. Nomos. Espero que você já saiba das letrinhas aqui, né? Nomos. Não é vamos não, viu, pessoal? A pronúncia em português seria essa aqui, né? Nomos. Que significa o quê? Significa lei. Ok? Então, a palavra antinomianismo era a doutrina que falava contra a lei. Né? Então, as pessoas... E, olha, desde o registro do Evangelho, embora, já mencionei aqui nas aulas, que os Evangelhos foram escritos depois, né? Depois das epístolas. Mas, em termos, assim, em termos históricos, né? Não no histórico da produção do livro, mas da narrativa do livro, né? Então, falando lá do nascimento de Cristo e etc. Né? No Evangelho de Lucas, por exemplo, Lucas anuncia, quando Jesus é apresentado no templo, né? Com a frase dizendo assim: essa criança será um antilegúmeno. O que é um antilegúmeno? Né? Um antilego, né? Diz assim, ele será antilego, antilegúmeno não. Antilegum. Né? O que é um antilego? Antilego significa contradição. Mas assim, esse menino será uma contradição, né? Em Israel. Né? E lá está antilego, ou seja, algo contra a palavra, né? Contra a lógica e etc. E quando, à medida que Jesus vai crescendo, né? Essas contradições vão ficando bem evidentes. Porque a forma que Jesus vê a espiritualidade é bem diferente, radicalmente, bem não, radicalmente diferente daquela que os judeus estavam vivendo naquele momento histórico. Os judeus haviam passado 70 anos em Babilônia, né, e tinham retornado, tinham sofrido da influência grega, e etc., a persa também. Então, quando Jesus vem, o judaísmo ele está pegado à lei, né, porque eles não querem permitir que a religião pagã entre em Israel. Então, havia um lado positivo, né, dessa rigidez, desse fundamentalismo religioso. Mas, infelizmente, esse fundamentalismo impediu que o evangelho avançasse, né, entre os judeus. Né? E prova disso que termina Jesus morrendo na cruz como resultado dessa tensão entre os judeus e cristãos. E muitos judeus desses que se convertiam, eles ainda traziam essa carga cultural, espiritual, né, teológica, que com o novo evangelho criava essas tensões. Pessoal, o que é bonito nisso é que a gente tem que entender que conflitos na igreja, isso não é uma evidência de que aquela igreja não é espiritual, né? Isso mostra que aquela igreja é humana. Não estamos falando aqui de carnalidade, né? Estamos falando de humanidade. Onde houver pessoas, haverá contradições, haverá discussões, etc. Ok? Avançando. Os judaizantes estavam presentes em toda parte. E o orgulho do cristão forte
facilmente exibiam uma falta compreensão e cuidado pelo irmão fraco. Né? Tudo isso está incluído nessa carta. Possivelmente porque Paulo sabia que teria que confrontar-se com oposição desse tipo quando chegasse a Roma. Paulo queria que eles soubessem o que ele estivera pregando no Oriente e o que ele planejava levar para o Ocidente. Ele queria que eles reconhecessem que todas as suas conclusões éticas, práticas, eram baseadas no Evangelho, e da qual ele próprio, ele, o apóstolo, e não se envergonhava de sua proclamação, né? Aquele texto conhecido de Paulo, né? A minha vergonha do Evangelho, né? Porque é o poder de Deus para a salvação. Primeiro dos judeus, né? Depois do grego. Todas as declarações do propósito estão ligadas, de algum modo, com a situação histórica. Paulo tem que ir a Jerusalém antes de poder, possivelmente, chegar a Roma e ser enviado à Espanha. Pessoal, e do ponto de vista profético, né, tipológico, né, Jerusalém e Roma, né, essas duas cidades, elas estarão muito presentes na simbologia do Apocalipse. Né? Jerusalém e Roma, entendeu? São duas cidades importantíssimas no Novo Testamento e que vai alimentar, né, o imaginário lá no livro do Apocalipse, né? As duas cidades. Avançando. Aqui, por essa razão, a Epístola aos Romanos é ocasional, ou seja, foi escrita para uma igreja específica, dentro de uma situação histórica também específica. Pessoal, agora vamos dar uma olhadinha na parte de crítica textual. Eu acredito que, não sei se vocês têm alguma familiaridade já com crítica textual, faz parte, nesse momento que estou gravando, ainda não está pronto um curso que a gente está elaborando sobre crítica textual, porque é muito importante para você entender as grandes questões teológicas, literárias, né, do Novo Testamento, precisa reconhecer um pouco da crítica textual, tá certo? Então, a integridade textual, veja, quando se fala de crítica da Bíblia, pessoal, deixa eu só colocar isso aqui rapidinho, né, só para, se você nunca teve nada de crítica textual, aí fica difícil, né? Deixa eu tentar colocar aqui fora, abrir aqui, se abrir aqui fica melhor, né? Crítica textual, né? Também que é chamada crítica textual também, deixa eu ver se abrir aqui, abriu já, aqui é melhor. Vamos aqui rapidinho. Então, a crítica textual, pessoal, crítica textual, vou colocar aqui, né? Crítica textual, que todas essas cartas vão aparecer isso aqui, né? Crítica textual, ela também é chamada de baixa crítica, entendeu? Mas é baixa aqui não é no sentido assim negativo não, viu? É no sentido positivo. Vou até colocar aqui, né? Sentido positivo, né? Tá certo? A mesma coisa, né? E a alta crítica, deixa eu colocar aqui com outra cor, né? Ai. A alta crítica, vocês vão ver por aí, né? É a chamada crítica literária, né? Que eu coloco assim, mais ou menos, né? Alguns teólogos acham que é uma coisa negativa, eu não considero completamente negativa, né? O que é isso aqui? A alta crítica é a crítica literária, mais textual, tal, né? Só que essa crítica literária aqui, pessoal, ela é assim,
Aqui é só literária, né, de cima. Essa daqui é crítica histórica. Vou colocar aqui para ficar melhor, assim, né? Vou colocar literário para não confundir com textual. A crítica histórica. E o que é isso aqui, pessoal? A crítica histórica, ela vai analisar a Bíblia, né? Não como um livro inspirado, mas como um livro, tá certo? Então não vamos entrar em muitos detalhes, tem pontos positivos e negativos disso aqui, né? Mas voltando aqui, quando a gente fala aqui de integridade textual, né, aqui ele vai mostrar alguns papiros, algumas coisas que, se infelizmente você não tem nenhuma noção de crítica textual, isso aqui não vai ajudar muito, mas eu vou passar agora, só para que você tenha mais uma compreensão, né, e não fique assim completamente por fora do que esteja sendo, né, tá certo? Porque tudo isso aqui tem um significado. Já falei para você daquela edição crítica, né? Eu mostrei para vocês todo aquele código que existe. E quando o nosso curso estiver pronto, vocês poderão também fazê-los aí dentro do pacote da instituição, né? Agora, quem for fazer fora aí, realmente terá que pagar por fora. Integridade textual. A história textual da Epístola aos Romanos indica algumas dificuldades sérias acerca de 2 últimos capítulos. Então, o autor está dizendo aqui que tem problemas sérios. O que a crítica textual faz? Né? O que é que a crítica textual, que a gente está falando aqui, essa daqui, ela faz, pessoal? O que é que ela faz? Né? A crítica textual faz. A crítica textual, aqui, né, também chamada de baixa crítica, né? Aqui a crítica, ela vai analisar manuscritos. Ela vai analisar manuscritos, e o objetivo dessa análise de manuscritos é a restauração do texto, entendeu? Então, ela visa restaurar o texto original. Não original no sentido do autógrafo, né? Que o autor escreveu, né? Restaurar. Né? Restaurar o texto, tá certo? Então, pelo menos o texto como foi circulado no primeiro século, etc. Então, ela usa todo um código, etc., para poder fazer esse processo aqui, através do manuscrito, poder restaurar o texto, né? Restaurar aqui o texto. Né? Tá ok? Então, é realmente bem rudimentar isso aqui que eu estou falando, né? Não dá para avançar muito, né? Devido aqui ao nosso tempo, né? Em cada vídeo, nós pretendemos apresentar a introdução do livro e também, em outro livro, outro vídeo, apresentar o esboço do livro, né? Conteúdo, rapidamente. E, num futuro próximo, a gente vai apresentar como material de adendo, material adicional, um comentário a partir do texto grego, né? Capítulo por capítulo. Integridade textual. Né? A história da epístola mostra 2 problemas nos últimos capítulos. Todos os manuscritos gregos existentes têm os capítulos 15 e 16, mas a maior parte dos mais recentes tem a doxologia. Né? A doxologia é essa parte final, o pessoal deu uma saudação, alguma coisa assim. Entre os capítulos 14 e 15. Contudo, os melhores manuscritos, que são esse aqui, o P61, o Aleph, o BCB, e outras versões mais antigas, colocam essa... esse na aqui está se referindo à doxologia. Né? No final do capítulo 16, mas omitem o verso 24. Vou falar aqui rapidinho, pessoal, porque isso aqui tem que ser numa aula mesmo de crítica textual, né? Porque senão fica muito pesado o tema, né? Então, vou ler bem rapidinho, né? Só para aqueles que tiverem interesse, mas sem muita explicação. O mais grego existente em Romanos, o P46, coloca a doxologia entre os capítulos 16, 15 e 16, e omite entre o capítulo 16, verso 24 e 27. Alguns manuscritos latinos não incluem o capítulo 15 e o 16, exceto pela doxologia, colocada no capítulo 14, verso 23.
O problema dessa versão mais curta, acredita-se que centraliza-se em torno de Marcião. Marcião, ou Marcion, né, foi um camarada que é um teólogo, né, cristão, gnóstico. Ele acreditava que havia um Deus do Antigo Testamento, era um Deus mau, e um Deus do Novo Testamento era um Deus bom. Então, ele rejeitava o Antigo Testamento e só aceitava o Novo Testamento, alguns livros, né? Mas ele fez um cânon que virou muito, muito importante devido à conservação dos livros, né? Ok. Um líder do segundo século que de heresia gnóstica, rejeitando o Velho Testamento, Marcião comprou o Novo Testamento consistindo de um Evangelho de Lucas abreviado, Atos e todas as epístolas de Paulo, exceto as pastorais. Orígenes escreveu que Marcião também omitiu os 2 últimos capítulos de Romanos, porque esses 2 contêm comentários favoráveis ao Antigo Testamento. Vê que camarada, né? E aos judeus. Tertuliano e Cipriano, inimigos amargos de Marcião, não citaram Romanos 15 e 16, ao refutar a heresia. Pode ser que tanto Tertuliano quanto Cipriano tenham usado todos os comentadores do norte da África, viu, pessoal? Aquele norte da África tem grandes teólogos, incluindo Santo Agostinho, né? Usado no texto de Marcião de Romanos, para refutá-lo. Pode-se prontamente ver que o argumento de Romanos 15, versos de 1 a 13, é uma continuação do argumento iniciado em 14:1. E vê-se facilmente porque Marcião não desejaria conservar esses versículos, né? Há uma larga aceitação entre os estudiosos do Novo Testamento de que, sem dúvida, o capítulo 15 pertence à carta original enviada a Roma. Pessoal, quando eu fizer um curso de crítica textual, que for comentar parte da crítica textual do Novo Testamento, a gente vai fazer de livro por livro, tá certo? Aí a gente vai mencionar esses detalhes, porque isso aqui precisa de um conhecimento prévio, né? Como diria Piaget, né? Um esquema cognitivo antecipado, né? Então, vamos lá. Um problema bem mais sério é a integridade de Romanos 16. Já foi confirmado que no manuscrito mais antigo, o P46, por volta do final do segundo século. A doxologia 16, 25 e 27 está entre os capítulos 15 e 16. Foi sugerido que isso pode indicar que uma cópia de Romanos circulou uma vez sem o capítulo 16. É interessante observar que um manuscrito do 5º século, o Alexandrinos, traz a doxologia igualmente. Contudo, a maioria dos manuscritos de maior evidência inclui o capítulo 16 com a doxologia depois do verso 23. Não há nenhum manuscrito grego existente que não inclui o capítulo 16. Não temos fortes evidências para crer que saiu das mãos de Paulo, né? Foram feitas conjecturas para o fenômeno da doxologia flutuante, ou seja, ela aparece de acordo com alguns copistas, né, colocavam no meio a doxologia, aquela partezinha ali, fosse uma parte de uma finalização, né, que a pessoa faz alguns louvores a Deus, etc, etc. Né? Uma interessante mantida por vários estudiosos é que Paulo fez 2 cópias dessa carta. Uma sem 16, uma 23, foi enviada a Roma, ainda é sugerido que Marcião usou essa cópia abreviada no seu cano. Após remover capítulo 15. Veja, pessoal, tudo isso é conjectura, né? Eu não gosto dessas conjecturas sem nenhuma base histórica. Uma modificação dessa ideia é que Romanos 16, 24 foi eliminado por copista para dar à epístola uma forma de carta circular. Em alguns manuscritos fracos, a expressão em Roma não é encontrada no início da carta. Né? Outra cópia, contendo o capítulo 16, foi enviada a Éfeso. Pensa-se assim porque Priscila e Áquila, mencionadas em 16, 13, haviam se mudado para Éfeso, né? De acordo com Atos 18, 18 e 1 Coríntios 16, 19.
e Pêneto, o primeiro convertido da Ásia, de acordo com Romanos 16:5, mais provavelmente ter-se-ia encontrado em Roma, aliás, em Éfeso, do que em Roma. Veja, pessoal, o autor apresenta essas partes de crise textual, né, para mostrar que, a despeito de todos os problemas textuais, é uma carta confiável. A tese é essa, né, que a carta, como nós temos hoje, ela é confiável. Contra este argumento está a completa falta de evidência de manuscrito que encerre Romanos em capítulo 15, mais 16, 27, 25, 27. Eu sei que essa partezinha é meio chatinha aqui, viu? Mas é importantíssima, né? Porque aqui mostra a veracidade histórica e confiabilidade do texto. A relação de pessoas em Romanos 16 seria muito mais compreensível se esse capítulo não fosse dirigido a Éfeso. Certamente, a igreja em Éfeso tinha mais de 26 membros, e Paulo dificilmente teria mencionado tantos para excluir os outros. Parece que Paulo estava tentando mencionar todos os que conhecia na área da qual Romanos 16 é dirigido. Também seria mais razoável mencionar-se que o primeiro convertido da Ásia, numa carta a uma igreja que não seria de fato do que aonde o fato seria bem conhecido. Além disso, Priscila e Áquila teria sido expulso de Roma por Cláudio, poderia ter retornado a Roma antes dessa carta ser escrita, né? Ou seja, entre o ano 55 e 56. Cláudio havia morrido no ano 54, que era o imperador, e Nero, que o sucedeu, permitiu que os judeus banidos voltassem. Seria natural Priscila e Áquila voltarem a Roma, especialmente se possuísse propriedade lá. O decreto, isso aqui é razoável, viu, pessoal? Isso aqui, embora não tenha dados históricos, né, mas pela lógica, né, faz sentido. Pode ser que tenha acontecido ou não, né, mas é uma boa hipótese. O decreto banido de Cláudio não incluía a confiscação de propriedade. Então, isso prova mais uma vez a possibilidade de que ele tenha voltado para pegar seus bens, né, ou voltar para morar. Romanos 16, 1 a 23 faz melhor sentido se for uma parte de carta original enviada a Roma, né? Então, o autor defende que, apesar dessas pequenas discrepâncias, a intenção do capítulo 16 era junto com o restante da carta. Isso aí, eu acho que só na eternidade iremos saber, viu, pessoal, os detalhes. A melhor conclusão é aceitar-se a integridade. Olha aqui, toda essa argumentação, esse falatório todo, é para falar isso aqui, todo para mostrar a integridade de Romanos 1 até o 16, 27. É muito mais fácil traçar a história textual a partir do texto completo do que determinar a origem de qualquer variante como sendo um acréscimo ou um texto mais curto. Com o texto completo de um lado e a recessão de Marcião do outro, as conclusões mais satisfatórias ser feitas acerca das variantes, na maioria dos textos. O texto completo apresenta menos problema que outras teorias. O texto completo. Você pega a integridade e há uma boa lógica interna, né? Também a sobrepujante evidência de manuscritos não pode levar a nenhuma outra satisfatória. Agora vamos passar para a estrutura e conteúdo, né? Deixa eu ver até onde vai aqui para a gente... É um pouquinho longo, pessoal, mas é o jeito, né? Não tem outra saída. Porque na próxima aula a gente vai falar do esboço. Ok, mas aguente um pouquinho aí que está quase terminando, né? Porque é uma carta muito importante, né? Então não tem como não apresentar, né, algumas... vamos lá. Não foi que nós paramos aqui, pronto. Estrutura e conteúdo. Os 16 primeiros versículos de Romanos formam a introdução.
Esta é a maneira normal pela qual Paulo inicia suas cartas. Há as saudações paulinas, seguidas por uma oração de graça, expressando seu interesse nos cristãos romanos, pelos cristãos, né? Seria melhor que pelos cristãos. Os 2 versículos seguintes representam o tema da carta, né? A justiça de Deus, conforme revelada em suas ações para com o homem pecador. A pergunta que Paulo responde por toda a carta é como Deus pode ser justo em salvar alguns, enquanto outros são rejeitados, né? Então, os calvinistas se apegam nisso aqui para falar da doutrina da predestinação, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe agora, não, que não é nosso objetivo. Como pode Deus ser igualmente justo? Isso aqui é a pergunta também que Lutero fez, né? E ainda justificar o pecador, né? Através da aceitação do Evangelho, né? Paulo desenvolve seu tema da justiça de Deus, que esse aqui é um dos temas principais, né? Talvez até o principal, através de uma apresentação sistemática das ramificações, tanto da necessidade nova quanto da realidade dela. Boa nova esta que está em Jesus Cristo. Paulo começa seu argumento insistindo na necessidade universal da justiça de Deus no mundo com a humanidade pecadora. No restante do primeiro capítulo, traça os tristes resultados do pecado e a retribuição, ou seja, a ira de Deus, né? Na degradação, essa ira aqui, pessoal, ela é mais passiva do que ativa, né? Porque a ira aqui está mais se referindo como se Deus entregasse, né? O entregasse aqui seria no sentido de permitir que alguma coisa acontecesse, né? Avançando. Sem escusa, a humanidade mudou o que ela tinha de revelação divina de Deus em mentira. Os homens, essa questão de verdade e mentira, isso aí é uma temática que vai aparecer em todas as cartas, né? Essa luta entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, né? Os homens estão sem esperança, enredados na teia do pecado, qual eles não podem nem querem desembaraçar-se. Mesmo aquele que tem uma revelação mais completa dos judeus, não foram capazes de pôr em prática o propósito de Deus e, consequentemente, afastarem-se da justiça de Deus e estão no estado pior do que os pagãos. O pecado é uma enfermidade universal e afeta a todos. Todos pecaram, tanto judeus como gentios, e destituídos estão da glória de Deus. A ira de Deus é expressa tanto contra os judeus, o judeu, no caso aqui, ou seja, o judeu que rejeita a graça, né? Quanto aos gentios. Nesse hiato da condição do homem e a santidade de Deus, Deus interveio para ajudar o pecador com a justiça que não é alcançada, mas enviada para baixo, né? Deus é capaz de ser justo e ao mesmo tempo ser aquele que torna o pecador justo, né? Por causa de uma nova posição concebida ao crente que tem fé na obra de Jesus Cristo. O pecador é declarado, veja bem aqui, pessoal. Pessoal, atente para isso aqui, viu? O pecador é declarado justo. Eu vou marcar aqui com outra cor, porque isso aqui é importante demais. O pecador é declarado justo. Por que estou marcando isso aqui? Mas não por causa de algo que tenha feito, mas porque ele se tornou uma nova pessoa em Cristo. Esta novidade de vida resulta do arrependimento e fé na morte de Jesus Cristo, através da aceitação da obra de Jesus pelo pecador. Deus concedeu-lhes uma nova posição, a justificação. O que é justificação? Entendeu? É ser salvo sem merecer. É se tornar justo sem ser justo. Presta atenção para isso aqui, pessoal. Vamos prestar bem atenção. Na teologia católica,
a teologia católica, justificação católica, justificação. Estou tentando aprender a escrever com mouse, viu? Estou quase aprendendo. Justificação católica e a protestante. Né? Preste atenção nesses detalhezinhos aqui, viu? A católica, ela tem uma teologia protestante, positiva, acerca da justificação. Os protestantes, né, no geral, né, nós protestantes, nós temos uma visão negativa, eu vou dizer qual é o sentido aqui de negativa, da justificação pela fé. Né? Da justificação pela fé. Alguém diz assim, não, os católicos não creem em justificação. Não, eles acreditam também. Agora, o problema central é a forma como eles encaram o assunto. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui de uma vez por todas. O católico, a justificação católica, né, ela diz que você, no momento que aceita a Jesus como Salvador pessoal, você se torna justo. Enquanto a teologia protestante diz que você é declarado justo. Qual é a grande diferença nisso aqui, pessoal? É que essa primeira posição, a católica, ela é influenciada pela filosofia, né? Então, quando você usa aqui esse termo aqui, tornar, né, você está tratando de ontologia, que é o ser, né? Que é o estudo do ser. Ontologia. Tá certo? Então, para o católico, no momento que você aceitou a Cristo, tal, você se torna, né, a justificação, ela torna a pessoa justa, ou seja, você passa a ser uma pessoa justa. Tá certo? E para o protestante, nós acreditamos que nós somos considerados por Deus justos. Por isso que nós colocamos justos aqui agora, nesse momento, entre aspas. E aqui não. Aqui na teologia católica não existe isso. Você é inerentemente agora justo. E isso é um problema seríssimo, pessoal. Isso é uma ontologia satânica. Com todo respeito aos católicos, mas é uma ontologia satânica. Porque ela está dizendo que você se torna justo. E o Novo Testamento, principalmente as cartas joaninas, né, deixa muito claro que só existe um justo. Só existe um. Ah, mas pastor, mas nós somos também chamados de justos? Sim. Nós somos chamados de justos porque nós aceitamos aquele que é justo. Só existe um justo, pessoal. Só existe um justo. E esse justo aqui é o de Caio, né? Só existe um justo. Um justo. Só existe um justo na face da terra. Por isso que várias vezes o próprio Paulo dizia assim, onde está o justo? Onde está a justiça? Né? Só existe um. E quem é esse único justo? Jesus. Eu espero que o Espírito Santo esteja traduzindo isso para você, viu? Eu espero que esteja traduzindo para você. Tá certo? Então, isso aqui nós somos justos porque aceitamos o sacrifício de Jesus e Deus nos considera. Isso é um texto de Paulo, né? Ele nos considera
justo, embora ele saiba que nós não somos justos. Enquanto aqui não, aqui na teologia católica ele diz que nós passamos a ser justos. Passamos a ser justos. Por que a teologia católica fala isso aqui? Porque a teologia católica crê na fé mais as obras. E a fé mais as obras, ela é igual à salvação. Tá certo? A fé mais as obras é igual à salvação. Entenda-se aqui por obras, entenda aqui as penitências, né? As penitências. Penitências, né? E aqui tem muitas coisas. Ir à missa, rezar, tem um montão de coisa aqui, né? Pagar promessa, etc. Deu para entender, pessoal, rapidamente assim, né? Só para a gente ter uma ideia geral, né? Então, a teologia é a justificação pela fé para o judaísmo e a justificação pela fé dentro do cristianismo primitivo. Né? Então, avançando aqui, vamos voltar aqui para... Tá certo? Aqui é a questão da justificação pela fé. A justiça de Deus é mantida ao ele salvar o pecador. Porque a salvação implica que o pecador é uma nova pessoa. Mas ele é uma nova pessoa, como Paulo diz, né? Uma nova criatura. Mas, pessoal, isso está se falando de forma metafórica. Porque a nossa biologia é a mesma. Você pega uma biologia da pessoa antes de Cristo, conhecer a Cristo e depois. O que pode modificar é o fato de que se essa pessoa bebia, se essa pessoa vivia angustiada, então o corpo passar agora por um estágio agora de equilíbrio, né? Tá certo? Então aí sim pode haver alguma mudança física nesse aspecto. Mas não significa que a pessoa agora possua santidade inerente. Né? Isso não existe. Né? A santidade é sempre um processo. É como se... uma boa ilustração seria mais ou menos o seguinte: você passa o dia se santificando, né? Dorme, é santificado, se acorda e tem que começar tudo de novo. Entendeu? Não existe esse negócio de, não, eu passei 10 anos me santificando e agora posso... Não. A santificação é uma obra de toda a vida, como disse uma escritora americana, né? Avante. A velha pessoa está morta, né? Está falando aqui, logicamente, de termos espirituais, né? Quem não entende isso aí, paciência, né? A salvação que uma pessoa recebe através de Jesus Cristo, pela graça e pelo amor de Deus, é vista como reconciliação do pecador com Deus, como santificação, o desenvolvimento contínuo na semelhança de Cristo no crente, através da conquista sobre o poder do pecado na vida, como libertação da escravidão ao pecado e libertação para a obediência a Deus através de Jesus. Filiação ao poder da família de Deus através de Jesus e do poder do Espírito Santo reproduzido na vida cristã, a vida do Filho, né? Tudo isso aqui está se falando de termos espirituais, pessoal. Então, não é em termos ontológicos, né? Como que é a Igreja Católica. Porque quando fala assim em termos ontológicos, vamos entender bem isso aqui. Isso não significa que o católico acredita que você agora possui células santificadas, que agora você é um santo. Não, não é bem isso que o católico acredita. A teologia católica diz que ontologicamente, está falando aqui de metafísica, né, do mundo espiritual, né, você agora é. Né, você agora é. Né. Então, os católicos têm problemas sérios a lidar com o verbo ser, né, na teologia, né? Porque na Santa Ceia, quando eles dizem assim, este é o meu pão, este é, os católicos, olha, esse é, né? Então, eles acreditam que o pão é realmente, literalmente, o corpo de Cristo, o sangue também, literalmente, o sangue de Cristo. Então, eles têm dificuldade para entender essa teologia do verbo ser, digamos assim, né? A teologia do verbo ser, ok? Porque o verbo ser, ele também pode ter a ideia do tornar-se, né? Eu sou, eu serei, né? Olha, eu serei, ou seja, eu vou me tornar, né? Então,
está pressupondo um processo, né, de constante, né, de mudança, né? Ok? Então, quando se fala de justificação pela fé, a gente vai mencionar um pouquinho isso na próxima aula, né? A justiça de Deus pode ser vista de maneira pela qual Deus está dirigindo a história com um propósito em direção ao alvo. Um problema de grande importância é como Deus pode ser justo em seu procedimento com o Israel histórico. Então, perceba que, para quem entender isso aqui, tem que conhecer a história de Israel. Por isso que o público era um público que conhecia a história, né? A história de Israel. Então, por isso que eu advogo também de que, possivelmente, era um público judeu. Parece que Deus rejeitou Israel em favor dos gentios. Paulo trata desse problema da justiça de Deus ao falar acerca do propósito de Deus na história. Paulo escreve acerca da eleição de Israel por Deus e a incredulidade por parte do Israel nacional. Depois ele apresenta a doutrina da eleição conforme vista à luz da promessa de Deus, né, e da justiça. A liberdade de Deus em eleger quem ele quer escolher, o conceito veterotestamentário de remanescente. Veja, isso aqui, para o indivíduo conhecer esse conceito aqui de remanescente, né, que Paulo apresenta em Romanos 9, essa pessoa deveria conhecer muito bem a tradição hebraica. Não tem como. Não faz sentido isso aí, né? O capítulo 10 relata os princípios de privilégio e responsabilidade. Israel, que recebera as revelações de Deus, escolheu considerar essas revelações e privilégios e recusou aceitar as responsabilidades vinculadas ao processo da revelação. Deus prometera que Israel se tornasse, Deus pretender uma nação de sacerdotes, missionários, né, para propagar o conhecimento de seu amor e misericórdia em todo o mundo. Nesse propósito, Israel nacional falhou. O capítulo 11 sustenta a justiça de Deus em seu procedimento com o povo desobediente e mostra o resultado da recusa de Israel em ser o servo de Deus. Há um remanescente, embora também esse capítulo mostre da possibilidade da ressurreição de Israel, né, nos últimos dias. Há um remanescente, né, a ideia remanescente é aquele que permanece fiel através da história, né, e de forma muito especial nos últimos dias, né, consegue ser fiéis a Deus. Lá no Apocalipse está escrito, né, eis aqui o restante, né, da semente, né, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, né. Vamos lá. Há um remanescente, contudo, que pela fé aceita a graça divina. A maioria, contudo, rejeita por qualquer falha da graça e não de recompensa por guardar as tradições construídas em torno da lei. É através do propósito e misericórdia de Deus que o remanescente fiel, Israel, verdadeiro Israel, está levando avante a obra de Deus na proclamação do Evangelho aos gentios. Estão sendo salvos, né? Por esta obra de Deus, de salvar os gentios, os judeus, por sua vez, aceitarão um único meio de salvação, o caminho da justiça de Deus. Ou seja, você vai ser salvo não é porque você é judeu, mas porque você aceitou Jesus. Toda esta obra de Deus para com a humanidade sofredora demonstra que ele tem um propósito da história, e sua sabedoria está em operação para revelar a obra a toda a humanidade, seu dom, aliás, a toda a humanidade, seu dom de justiça, que é a salvação. Tendo completado o estudo da teologia da justiça de Deus, Paulo agora prossegue mostrando as implicações da justiça de Deus no viver diário. Há um lado ético da teologia. A justificação implica em viver-se uma vida cristã. O dom de Deus da graça e amor envolve um viver sacrificial em relação com outras pessoas. A vida cristã é a convocação a viver-se em Cristo e andar em amor. A justiça de Deus é mantida no crente que vive uma vida submissa em obediência a Deus e uma vida dedicada a Deus através do auxílio a todos com quem o crente entra em contato para que conheçam a graça e o amor de Deus. O restante da carta é dedicado aos planos feitos por Paulo de ir à Espanha e via Jerusalém
e Roma, né? Ele escreve uma carta de apresentação para Febe, que deve levar a carta, e envia saudações a vários membros da comunidade cristã de Roma, que ele conhece. Uma bênção, uma doxologia, conclui a carta. A exortação dada por William Tyndale, em seu prólogo à Epístola de Romanos, conclui com as seguintes palavras apropriadas. Aqui está citado aqui por F.F. Bruce, The Epistle to Roman, né? A Epístola Romana. Agora vai também, leitor, e de acordo com a ordem do escrito de Paulo, faze o mesmo. Primeiro, contemplar-te diligentemente na lei de Deus, e vê lá tua justa condenação. Em segundo lugar, volta teus olhos para Cristo, e vê lá a enorme misericórdia do teu muito bondoso e amoroso Pai. Em terceiro lugar, lembra-te de Cristo, que Cristo não fez essa expiação para tu ires a Deus novamente. Tampouco morreu ele por teus pecados para que novamente vivas neles. Nem purificou para que tu voltes como um porco ao teu velho chiqueiro outra vez, mas para que tu sejas uma nova criatura. Lembre-se que a concepção de protestante de nova criatura não é ontologicamente, né? Não é no ser, mas no declarar, né? É por isso que chama teologicamente de justificação forense, né? É aquele momento em que o juiz diz, você é inocente, ou você está perdoado. Pronto, então você foi declarado agora uma pessoa justa, uma pessoa perdoada, né? Então, perante a sociedade, tudo mais, isso não significa que seu corpo não tenha a potência de praticar a transgressão de novo. Porque parece que a teologia católica sugere isso, né? Durante a Idade Média, sugeria isso aí, né? Que era impossível, depois você se tornasse, não pecar. E a própria vida desses teólogos negavam toda essa teologia, né? Vivas uma vida segundo a vontade de Deus, e não segundo a carne, e ser diligente para que, pela própria diligência e ingratidão, não percas o favor e a misericórdia outra vez, né? Maravilhoso isso aqui, né, pessoal? Pessoal, a gente finaliza por aqui, né? Eu sei que foi um pouquinho longo, mas necessário, e na próxima aula a gente vai estudar aqui o esboço da carta aos Romanos, tá ok? Então, um forte abraço, mais uma vez, eu digo para vocês, leiam essa carta, entendeu? Se não deu para ler antes, leia assim que terminar essas aulas, né, sobre Romanos, e em cada carta, o ideal seria ler 2 vezes, mas que, no mínimo, uma questão mesmo didática de honradez e de espiritualidade, né? No mínimo, você deve ler uma vez cada matéria dessa, né? Quando você lê a introdução a Romanos, lê Romanos. Introdução aos Coríntios, lê os Coríntios. Introdução, né? Cada um você vai ler. Mas volto a repetir, o ideal seria você ler antes, para você ter essas ideias em mente, quando estiver comentando aqui, e depois para você ampliar o seu conhecimento. Aí você fecharia realmente de forma maravilhosa, e quando nós formos dar mais elementos sobre crítica textual, sobre o grego, né, análise grega, comentário, né, que isso aí serão cursos à parte, né, não entrarão em questões de avaliação, aí você vai ampliar mais ainda. Nenhum seminário no Brasil oferece isso que nós estamos oferecendo aqui, tá ok? Você só encontra aqui no Inter. Se você não acredita nisso, procure na internet e você vai concordar comigo. Ok, um forte abraço e nos veremos em breve.